Olá, gente. Hoje é um dia especial. Esse é o episódio número 100 e nada melhor e mais expressivo do que você trazer um pouco de história e está aqui com o nosso querido doutor, mestre, etc, etc. Depois eu falo o que que ele é, Geraldo Leite, que coincidentemente está com mais de 100 anos. Então, seja muito, muito bem-vindo. E foi Muito obrigado. espetacular, né? Essa, essa ideia de ter uma pessoa experiente com essa vitalidade, com essa Muito obrigado. vontade, com essa energia, Muito né? obrigado. E ainda trabalhando, dirigindo, fazendo. Que bom, que especial. Seja bem-vindo ao Muito nosso obrigado. podcast, Nossa Conta. Estamos juntos, pão na máquina. É uma honra estar com você. Maravilha. Você é uma instituição, não é uma pessoa. É uma instituição. Eu me sinto muito, muito, muito alegre e muito honrado com esse bate-papo. Ótimo, esse bate-papo mesmo. Vamos lá, gente, para vocês conhecer um pouquinho esses 100 anos, né, de Dr. Geraldo Leite. Médico e professor, é um dos grandes nomes da medicina baiana, presidente da Fundação José Silveira. Aí até eu vou contar um pouquinho de história para vocês, que eu sempre tive essa vontade, essa admiração e participei. Fui muito, também usei, né, ia ali almoçar na fundação, aí tinha aquele parquezinho também ali perto do CIA ali, né? Ali a... E aí eu acho que Niquiel também estudou na escola, na faculdade. Né? Da Carvalho. Né? Ah, Carvalho, então Silvio da Silveira. Fundador e primeiro reitor da Universidade Estadual de Feira de Santana, presidiu a Associação Baiana de Medicina, dirigiu a Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, fundou o Instituto Baiano de História da Medicina, membro emérito da Academia de Medicina da Bahia, referência do movimento Rotário, fundou dezenas de academias, aí vai falar bastante sobre isso Pois aqui, não? né? Rotárias de letras em diversos países, né? Inclusive, me deu o privilégio, e eu estou muito orgulhoso e agradecido Eu de me também. convidar também para fazer parte, né? Recentemente comemorou 100 anos de vida, mantendo uma trajetória de trabalho marcada pelos conhecimentos, pelo compromisso permanente com o bem comum. Isso que é uma entidade, isso que é uma história, isso aqui que tem muita coisa para tocar o barco e falar. É, Eu me sinto orgulhoso o de orgulho é meu estar também. aqui, Muito como eu obrigado. disse, e eu espero que este bate-papo nosso, essa conversa descontraída, mas cheia de Pois, cidadania, possa trazer bastante experiência, novidades, curiosidades para quem quer entender de inteligência cidadã, de participação, de melhoria do Estado Democrático de Direito. Seja muito bem-vindo. Vamos lá, a casa é sua. eu inicio essa palestra, esse bate-papo, convidando você para proferir a palestra inaugural do segundo Encontro Mundial de Academias Rotárias, a se realizar no mês de abril, na Cidade do México. Oh, que maravilha! Aí, aí já é quem É, vai fazer. A surpresa começa para mim. Óbvio que estaremos juntos, se Deus quiser, né? Se Deus quiser, com certeza, juntos, né? Vai ser 2027 no México, no México. na Cidade Maravilha. Aí eu farei com todo orgulho, Oh, muito todo obrigado, prazer, que muito bom. obrigado. De- Convite aceito. e deixa eu só colocar. Então, ontem, na posse do novo presidente do Rotary Clube da Bahia, eu vi o Astor, nosso grande Astor, Sim. falar assim: 100 anos e 3 Três meses. meses. Né? 3 meses. Então, sou de abril, 23 de Beleza. abril, né? E eu sou de 24 de abril. Que beleza. Coincidência. Até nisso, nós somos amigos e somos vizinhos. Mas me conte um pouquinho, que é importante para mim entender, com essa experiência, o que é que o senhor viu, participou e como está hoje o nosso país? O nosso país ainda é uma criança.
confiança. diante do futuro que o espera. E esse futuro depende muito dos cidadãos brasileiros. Depende muito da consciência cidadã, né? Participativa e transformadora, que eu creio nessa consciência. Ótimo, que bom. Depende muito. Com ela, tenho a certeza que vamos transformar o país. Transformá-lo como desenvolvimento econômico, social e político. Tenho Isso aí. fé nisso, muita O fé. senhor que já dirigiu tantas associações, no Rotary, por exemplo, o senhor disse que hoje nós somos quantos no Rotary Clube da Bahia, o Rotary Clube do Brasil, o Rotary no Brasil Internacional, quantos nós somos? Nós somos hoje cerca de 1.200.000 rotarianos, em 1.200.000. 1.200.000 rotarianos, em mais de 200 países e regiões. E aqui no nosso estado, a gente está bem. Aqui no Nosso nosso, estado aqui no país, no Brasil. no Brasil, 55.000, mais ou menos. A meta é atingir uns 60.000 no país. São 31 distritos rotários. E a Academia de Letras, a ideia principal do senhor quando criou, o que é que o senhor buscou, que é o objetivo? As academias rotárias têm uma história muito bonita. Elas foram criadas em 2011 por dois ex-governadores de Rotary do Rio de Janeiro. Carlos Henrique de Carvalho Frois e Valdenir de Bragança. Carlos Henrique de Carvalho Frois era baiano, filho de um grande professor da Faculdade de Medicina, Heitor Braga Frois. Eu gravo dele, de Carlos Henrique, uma frase que jamais me esqueci. Dizia ele que escrever um livro é passar sucessivamente pelo paraíso, pelo purgatório e pelo inferno. Pelo paraíso, dizia ele, que nada é mais gratificante do que criar, do que escrever. Pelo purgatório, porque nada é mais cansativo do que corrigir os erros da editora. E pelo inferno, que nada é mais desgastante do que lidar com os críticos. Você vê aí que Carlos Henrique era, na verdade, um grande filósofo, um grande intelectual. E foi sucedido, ele morreu em pleno exercício da presidência da Academia Brasileira Rotária de Letras, que é mais conhecida como ABRO, a sigla. ABRO, né? É a sigla. Da qual o senhor hoje é o presidente da academia. Hoje sou presidente. Ele foi sucedido, Carlos Henrique, por Valdenir de Bragança. Valdenir de Bragança pertence ainda ao Rotary Clube de Niterói Norte. Ele é ex-governador do Rotary, do Distrito Rotário. É uma grande figura, né? Está entre nós ainda, iluminando o nosso caminho com seu exemplo. Que maravilha, né? Então, quer dizer, a ideia. Vamos lá, deixa eu colocar uma coisa que eu estava um pouquinho conversando, nós estamos conversando um pouquinho antes de começar nosso bate-papo aqui, quer dizer, né, com as câmeras ligadas, nós estamos falando exatamente do que acontece em relação à consciência, né, de cidadania, e a gente parar para analisar o seguinte: Academia de Letras, Medicina, a gente vê a Constituição de 88, porque o senhor com 100 anos, né, o senhor se formou com quantos anos? Formei em 14 de dezembro, então tem tanto tempo, não é? Eu me formei na Faculdade de Medicina da Bahia, hoje da Universidade Federal da Bahia, em 14 de dezembro de 1950. 1950. 76 anos. 76 anos. Estou caminhando para 80, se Deus permitir, é claro. Permitiu, o senhor com uma saúde dessa, eu estou aqui querendo saber qual é a água que o senhor bebe, tá? Porque eu também quero beber dessa água. Aí não pode.
Eu vi o Você, senhor lá é, e sua esposa, a gente não meu dá. elixir é meu elixir. Hein? É meu elixir. É, é, Eu tomo toda manhã, tomo em jejum, tomo uma colher de sopa do meu elixir. Ela é meu elixir. ela. É Ah, minha que esposa. maravilha, que amor, que amor. Eu vi aquele amor lindo. E ela também, quando o senhor, atenção espetacular. Cuidado de criança. Hein? Eu nunca fui tão bem cuidado em minha vida. Nunca Ela foi, me né? cuida como se eu fosse uma criança. Você Que bom. observou ontem, né? Eu vi, ela Ela sempre. vai, faz meu prato e É, tal. ela está ali cuidando, a gente que amor. E há quanto tempo já tem esse 15 anos. 15 anos? É o segundo casamento. É o segundo casamento. Então, o senhor com 15 anos, o senhor com 85 anos, É 87 já. 87, Já. Caso me... começou a. É 87, O pai. senhor também é danado, o senhor não é É. brincadeira. E você sabe como é que eu encontrei? Eu Não, encontrei eu quero saber. minha atual. Eu acho que é a pergunta mais importante da vida é essa. Eu quero saber como foi que o senhor encontrou. A encontrei em Tóquio, no Japão. Em Tóquio. Em Tóquio. Ela adoeceu e Mas o senhor eu estava, como é que se diz? viajando no Viajando, mesmo mas o senhor estava, navio, no mesmo navio. mas o senhor estava como é, casado, viúvo? Não, está viúva há 7 anos. Viúvo, há 7 Viúvo, anos, viajando de navio. viajando no navio. Vocês que. Então, peraí, deixa eu assim, vocês que acham, ficam pensando, ficam dentro de casa, de camisolinha, ou estão chorando e tal. Veja essa história. Levante-se e saia à luta. Lá atrás de um passeio de navio, viajando de navio, viu? É, 7 anos. estavam viajando lá pela Ásia. Ela adoeceu. E eu, então, No navio, ela no adoeceu no navio. navio, eu atendi como médico e passei uma receita. A receita dizia assim: primeiro item, a medicação específica. Segundo item, um tubo de bem-querer antes, durante e depois da viagem. Ela entendeu. Como é que é? Primeiro item, você passou o remédio real, Foi assim. normal. O O segundo segundo item foi um. foi um tubo de bem-querer Bem que. antes, durante e depois da viagem. Ah, meu Ela maravilha. leu e entendeu. Daí em diante, Se apaixonou. nos casamos e somos muito felizes. Que história maravilhosa, viu? E o senhor, Um então, tubo de ali, bem-querer. ainda bem, o senhor nunca gostou tanto de ver uma pessoa ficar doente, né? Curou logo rápido, que E o maravilha. interessante é que ela não ia viajar. Não ia, né? Não. Ela comprou a viagem a um passageiro que não pôde viajar por motivo de saúde. Hum, Você vê as coisas como acontecem, né? é verdade. E Destino, aí, o destino está escrito, né? é, Nós nascemos com um objetivo. Isso eu que nunca maravilha. deixei de acreditar. Você acredita nisso? Todos nós temos uma missão. Você tem a sua missão e está cumprindo. Eu estou cumprindo a minha. Então, o senhor acredita mesmo nisso, Acredito que nós temos um nisso. destino só. Um Todos cara nós velho, com a experiência de 100 anos. viemos planejados para cumprir uma missão. A minha missão foi criar a Universidade de Feira de Santana e expandir as academias rotárias pelo mundo. E a Universidade de Feira de Santana, como é que está ela? A Universidade de Feira de Santana é um exemplo da história, porque o ideal, quando o ideal é, é a expressão, o desejo de um povo, nada o impede. Assim aconteceu com várias personalidades do mundo, antigo e contemporâneo. Assim aconteceu com Mandela, assim aconteceu com Luther King, assim aconteceu com Gandhi, Mahatma Gandhi e todas as figuras da humanidade. O ideal de um povo tem força, tem força. Assim foi o ideal da Universidade de Feira de Santana. Depois de muito lutar, mas lutar muito, Paulo, durante 20 anos, sem sucesso, em favor de uma universidade em Feira de Santana, eu fui convidado pelo deputado Wilson Falcão, Wilson Falcão, Wilson da Costa Falcão, falecido, né? Hum. Então, o Wilson
Disse, Geraldo, me telefonou, Geraldo, temos um encontro com o governador Luiz Viana Filho, hoje à tarde, às 16 horas. Isso foi em 28 de novembro de 1969. E a hora aprazada, eu estava no Palácio de Ondina, com o Wilson. E fomos atendidos pelo governador Luiz Viana Filho. E então o Wilson disse, Geraldo, exponha ao governador qual o motivo de nosso encontro. Eu disse, governador, nós estamos aqui para pleitear uma faculdade de medicina para a Feira de Santana. Mas, na verdade, o que nós desejamos é uma universidade. Ele interrompeu a exposição e disse, exatamente, exatamente. Por que não? Feira merece. Eu Nossa, fiquei surpreso. Pela primeira vez, alguém acreditou no ideal. E realmente foi um sucesso. Hoje a Universidade de Feira tem 28 cursos de graduação e 31 cursos de pós-graduação. que maravilha. Né? Que maravilha. Você vê o que é o ideal. O ideal tem força, tem força. E deixa eu lhe fazer uma pergunta, que eu vejo que o senhor está atuante, e atuando muito, né, e trabalhando, e todas as reuniões o senhor está presente e participa, e com uma vitalidade, graças a Deus, muito boa. O senhor acha que a gente poderia, na minha concepção, né, eu também sou rotariano, estou lá, Claro, né, meu querido amigo Carlos Cantuar me convidou, né, e agora eu tenho chamado um pouco eu tenho provocado muito o associativismo, e não só provocado, como eu estou participando dele. certo. Agora, como presidente, só 2 meses que eu estou aí presidindo a Federação de Associações Comerciais do Estado da Bahia. Nós temos a confederação é a Confederação das Associações Comerciais, a CACB, dirigido pelo presidente Alfredo Cottaide, que está fazendo um belíssimo, Sei, brilhante trabalho sei disso. em nome do associativismo. E nós temos 26, mais o Distrito Federal, federações, e em torno de 2.000 e poucas associações comerciais espalhadas em todo o estado brasileiro. É a primeira associação de classe empresária, não só do Brasil, das Américas, né? Inclusive aqui, na Bicentenária Associação Comercial da Bahia, 1811, ela foi fundada. E hoje eu vejo o seguinte: quando eu vejo as placas, a biblioteca, os registros, lá atrás, eu percebo que existia uma palavra que era muito usada, inclusive tem, né, na plaquinha do símbolo da Associação Comercial da Bahia, tem lá, é, probidade. Trabalho, probidade e economia. Hum. Probidade. E hoje a gente vive no país, a Constituição Federal de 88 também traz, né, tanto é que tem um artigo que trata exatamente da Constituição sobre isso, sobre a improbidade, né, ou seja, para a gente não administrativa. Mas a gente chega hoje no Brasil, e principalmente agora, em 2026, e vivendo esse momento pré-eleitoral, e a gente vê os escândalos acontecendo em todos os níveis, né, nas 3 instituições, parece que as pessoas se afastaram muito dessa palavra que ficava muito presente nas nossas marcas. O que é que você acha com os seus 100 anos de idade? Eu acho que você tem toda a razão. Tem toda a razão. O que você expôs é uma verdade incontestável. Coincide exatamente com o meu pensamento. Pensamento, né? A gente precisa. Será que é educação? Você acha que a A educação. educação de qualidade é a joia mais preciosa que nós possuímos. Acho que o senhor, eu disse, olha, se formou tem 70 e poucos anos. Para o senhor se formar, eu me lembro que meu sogro, Né? eu me lembro que outras pessoas que estudaram em colégio público, estudaram no Colégio Central da Bahia, Nazaré ali.
né? Tem o Severino, se não me engano, o Severino Vieira. E são pessoas médicos, advogados. Eu me lembro Ele da interrompendo, naquela época, o ensino público era perfeito. é Muito isso. diferente do que é hoje. E o senhor que pensou em fazer uma faculdade, veja que interessante. Não é e o senhor, né, querendo fazer uma faculdade. E essa faculdade hoje ela é pública ou privada? É pública, é Ela é pública, estadual. não é? É, Estadual, né? é, A faculdade estadual. é. E será que É universidade. universidade? Eu estou querendo entender, gente. Vocês vão conseguir ter minhas perguntas. É porque eu fico buscando aonde foi e quando foi que o Brasil, que eu via assim, eu olho o Brasil, eu vejo ele quando eu vou um pouco para a história e tal, eu vejo que ele vem com a Salvador parecendo Paris, parecendo uma cidade europeia, com aqueles estradas grandes, aquele bondinho passando, muito parecido, É, chapéu, tudo arrumado. De repente eu vejo uma coisa mudar e as cidades irem embora, melhorarem, e a gente parou no tempo, entendeu? Será que foi na educação que a gente foi falhou? educação. A educação de antigamente, por mais incrível que pareça, era bem melhor que a atual. Então a gente não conseguiu multiplicar novos Geraldos Leite da vida para poder a gente tocar o barco. Então eu vou ter mais trabalho. Ainda bem que o senhor está aqui comigo É, para me ajudar. estarei sempre. Mas a Bahia tem um exemplo de educador. Abílio Borges. É um exemplo. Qual? Abílio Borges, Ah, né? O Barão de Macaúbas. É um grande. Tem outro também, outros educadores. Eu mesmo estou sucedendo na fundação que eu presido um grande educador, José Silveira. É um exemplo. Olha, sempre me preocupei pelo fato de José Silveira, não ter um biógrafo. Um homem como José Silveira não ter um biógrafo, para mim isso era uma coisa inexplicável. Certo dia, a Academia de Medicina da Bahia resolveu ampliar o seu quadro de membros, acrescentando 10 novas cadeiras ao seu acervo. E para isso realizou algo inédito, a eleição de patronos, a eleição de pessoas mortas. E eu candidatei, porque cada cadeira tem um patrono, como vocês claro. sabem. Eu candidatei o professor Silveira. Lógico. E, para minha surpresa, ele não foi eleito. Não foi eleito. Por quê? Aí, por quê? Uai, por quê? Eu então me devotei, me concentrei em saber o porquê, uai. E sabe qual foi o resultado desse inquérito que eu fiz com os acadêmicos? A maior parte não tinha sido discípulo do professor Silveira. Não sabia quem foi o professor Silveira, que naquela época já estava falecido, porque patrono sempre é a pessoa falecida. Eu então me preocupei com isso e disse: eu vou escrever a biografia do professor. E convidei minha secretária na presidência da fundação, Dona Ione, convidei para, a quatro mãos, escrever a, a biografia do meu mestre Silveira. E para escrever essa biografia, necessariamente nós teríamos de ler todos os livros que ele escreveu. E sabe o que eu descobri? Eu e ela, Dona Ione, descobrimos que ele próprio tinha escrito a sua biografia, a autobiografia. E então eu resolvi, em 3 livros, contar a vida do professor Silveira, utilizando suas próprias palavras. Eu fiz uma Claro. autobiografia póstuma do professor Silveira. São 3 livros, uma trilogia. José Silveira é um exemplo de Onde é que a gente vida. encontra esse livro? Tem Eu posso lhe oferecer, vou ver. Na Fundação tem esses livros. interesse. São 3 livros documentados por ele próprio, toda a sua vida e a sua obra.
Então, então o senhor acha que e aí isso mudou alguma coisa depois? Ainda não, né? Ou seja, Não, continua. mudou, porque pelo menos as pessoas que leram ficaram sabendo quem era e quem é também. E o senhor Quem foi e conheceu quem ele é. quando? Como? Quando o senhor conheceu ele? Foi em que circunstâncias? Eu conheci o professor Silveira ainda estudante de medicina. Um parente meu adoeceu com tuberculose, que naquela época ainda é hoje um grande problema de saúde pública. E essa pessoa, um tio meu, me procurou aqui em Salvador, porque você sabe que eu sou sergipano, né? Sérgio Ele, Paulo. ele veio de Sergipe e me procurou ainda estudante para eu indicar um, um professor, um especialista para atendê-lo. E eu, ouvindo falar do professor Silveira por todos os colegas de pensão, eu estudando, estava morando numa pensão, eu levei ao professor Silveira. Aí eu fiquei impressionado com a consulta que o professor Silveira o atendeu. Naquela época, muito diferente de hoje, o ato médico, a consulta médica, era realizada em 60 minutos, mais ou menos. 60 minutos. Mais ou menos. Certo. Foi assim que eu aprendi ainda naquela época, 1950. E aparelho por aparelho. E o professor Silveira me deu uma lição ali mesmo, extraordinária. Isso me impressionou muito. E daí em diante, eu o acompanhei como aluno e depois como colega e hoje e discípulo. O professor Que Silveira, para mim, maravilha. é uma luz, é um farol que me orienta. E a vida do senhor, quando no início, vamos lá, essa eu queria saber, quando o senhor falou da pensão, me levou a saber o seguinte, o seu pai era médico, seus pais já tinham, Não, meus pais não eram médicos. Meu pai era um comerciante, em né? Sergipe, Em Sergipe, comerciante em Sergipe. Filho de um grande jurista de Sergipe, Leonardo Gomes de Carvalho Leite, grande jurista. Mas eu tive dois exemplos na família. Dois tios, dois tios. Um deles eu conheci, foi inclusive meu médico, Berilo Leite. O outro, José Vieira Leite, foi até presidente de Sergipe. Era um político, era um político. Mas de tanto ouvir falar em meu tio José e de tanto conviver com meu tio Berilo, eu me apaixonei pela medicina. pela medicina. É, Aí disse, você é médico. o exemplo deles dois. Que maravilha, né? E é sempre assim interessante. Eu me É, lembro que tem um colega meu também que ele viu o tio dele advogado, ele disse assim, você é advogado também por é, causa do meu tio. E que a gente pensa que não, mas a influência, é grande, a influência é grande, é muito grande, grande das muito grande. pessoas. Aí a gente precisa ter exemplos, né? É, Mais exemplos, mais histórias maravilhosas para que a gente possa ir contando e as pessoas vejam, pô, eu também sou capaz, né? Eu também sou capaz de construir, de fazer, de gerar, de fazer o Brasil mudar também. Então, acho que é por aí. Eu estou aqui, como se diz, impressionado com exatamente essa sua, a medicina como um foco, né? Ou seja, a admiração, quem o senhor escolheu, aonde o senhor chegou. Aí nessa fase aqui, antes do senhor pensar em fazer a universidade, empresariar, o senhor nunca pensou, né? Em não, ter seu próprio. eu me formei, como eu disse, em 1950. E noivei, meu primeiro noivado, consórcio, foi com uma moça de Jacobina, uma Hum, família de Jacobina, é, Lícia. E ela inclusive, coincidiu que eu noivei no dia da formatura, no dia que me formei.
E então, logo em seguida, no mês de janeiro, que me formei em dezembro, no mês seguinte, em janeiro, eu recebi o convite para ir a Jacobina, conhecer a família de minha futura esposa. Naquela época, muito diferente de hoje, a viagem para Feira de Santana era de cerca de 5 horas. Não, hoje não, hoje é igual. E Eu soube, ontem também eu fiquei soube. 5 horas, não, foi 3 horas e É, 40 minutos para é, poder chegar em a Feira de Santana. governadora Nancy passou 6 horas Pois é. nesse mesmo episódio. E então, ao chegar, a viagem era de 5 horas, mais ou menos, de automóvel, porque morinete, como chamavam na época, de ônibus, mais ainda. Eu almoçava-se em Feira de Santana e se prosseguia a viagem até Jacobina. Jacobina era 12 horas de viagem, mais ou menos. 12 horas para Jacobina. Estrada carroçável, estrada de Ah, saibro. Bem, ao chegar em Feira de Santana, eu saí 6 horas da manhã, ao chegar em Feira de Santana, perto de meio-dia, coincidentemente eu encontrei 2 companheiros de pensão. de pensão? De pensão. Eles de Feira de Santana, que estavam morando na mesma pensão que eu morava. Eu os encontrei em Feira de Santana. É, Valdir Pitombo, médico, hoje falecido, e também Joselito Amorim, também falecido, que foi até prefeito de Feira. Eles me convenceram que eu devia ficar e iniciar minha vida profissional em Feira de Santana. Convenceram que você tinha que ficar em Feira de Santana. Geraldo, você vai ficar aqui, mas eu tinha feito um curso de aperfeiçoamento, um curso de pós-graduação muito trabalhoso, com as maiores, os maiores professores da época em várias especialidades, no sul do país, e, sobretudo São Paulo, Rio de Janeiro. Eu estava preparado para iniciar a vida profissional. Naquela época não existia a pós-graduação formal, né? Foi instituída muito depois, na década de 70, com mestrado, doutorado, na Instituto Senso. Então, eu acabei ficando lá, em Feira de Santana. Ao chegar em feira, me chocou, naquela época, me chocou a disparidade entre o progresso físico e o intelectual. Feira, naquela época, como hoje ainda era um grande centro rodoviário, né? Um entroncamento rodoviário. No aceno. Não é? É. Era uma cidade comercial, estritamente comercial. O desenvolvimento intelectual não acompanhava esse desenvolvimento material. E isso me preocupou muito, me chocou, me preocupou. Eu tinha chegado à pós-graduação trabalhosa e tal. E aconteceu um episódio interessante. A vida da gente é que eu lhe digo, já vem escrita. É só a gente ler. Então, eu ainda preparava o laboratório para iniciar a vida profissional quando eu fui chamado para atender a filha do médico mais importante daquela cidade, Gastão, Atender a filha do médico? que estava doente. Gastão, Ele não era médico? O pai? não, estou me referindo à minha chegada em feira Sim, eu estou dizendo, mas você disse que você atendeu a filha do médico? do médico. O médico era Gastão Guimarães, o médico mais importante da época em Feira de Santana. E aí a filha adoeceu. Está sendo medicada e atendida como portadora de uma febre tifoide. Naquela época, o clorofenicol ainda não estava conhecido, né, da classe médica baiana. E eu atendi a paciente e realizei um leucograma a pedido do médico. Ela estava sendo atendida por 3 médicos, o pai e mais 2 médicos, cirurgiões. Coincidência, Wilson Falcão e Augusto Matias. E eu dei um resultado
e chocou, chocou os 3 médicos. Para mim, o processo era infeccioso, com tendência à supuração. Era um atendimento cirúrgico, um caso cirúrgico. E os médicos que atenderam eram clínicos e cirurgiões. Embora sendo cirurgião, não coincidiram com o meu diagnóstico. Então eu pedi licença para repetir o exame. Repetido o exame, deu o mesmo resultado. O resultado que o senhor queria. Exatamente. E ela, depois eu perguntei, o pai dela era médico. Era médico. E estava cuidando da filha. Da filha. Mas homem muito esclarecido, né? E diante disso, dessa contradição entre o meu diagnóstico, né, laboratorial e o diagnóstico clínico, eles convocaram, imagine vocês, eu estava chegando, antes de iniciar minha vida profissional. E então eu insisti no meu diagnóstico. Claro. E os colegas convocaram uma junta médica. 5 profissionais, imagine você. Eu, mal conhecido na cidade. Depois de uma reunião de 1 hora e tanto, trancados numa sala, eles deram um diagnóstico. O diagnóstico clínico e eu confrontando com o meu diagnóstico cirúrgico. Terminava a junta médica com o seguinte laudo. Diante da discrepância entre o diagnóstico clínico e o diagnóstico hematológico, laboratorial, nós optamos pelo diagnóstico clínico porque a clínica é soberana. Rapaz, isso para mim era um atestado de óbito profissional. Eu não dormi, passei uma noite em branco. Meu Deus, antes de iniciar minha vida profissional, eu já Isso estou... era 1951. 51, imagina. Bom, isso vem a propósito de quê? Ao propósito de que, na manhã seguinte, ao chegar mais uma vez na casa do paciente, eu recebi a notícia de que a paciente tinha sido transportada de urgência para Salvador. Era realmente uma apendicite supurada. Isso para mim, rapaz, foi uma glória, não é? Foi uma glória. O pai desta paciente, doutor Gastão, se tornou um grande amigo meu, um grande amigo. Em minha ausência, eu estava em Aracaju, visitando meus pais. Ele me elegeu presidente da Sociedade Médica Local. Ele deve ter pensado assim, esse cara novo, chega aqui, eu digo que uma coisa, por isso que eu no início eu fiquei, médico é assim, e eu vou lá, ele vai, insiste, faço a comissão, ele estava certo, nós estávamos errados. Bom, mas só que a vida é da minha filha, né? Tudo vem escrito, Paulo, tudo vem escrito, lá de cima. Resultado, eu, presidente da Associação Médica Local, a revelia, assumindo a presidência da Sociedade Médica, eu iniciei um processo de atualização médica, com a série de palestras, de conferências, pelos meus professores de Salvador. Naquela época, Salvador tinha 2 faculdades de medicina, né? Uma nova, recém-inaugurada, que é a Escola Baiana, da qual eu fui diretor depois. Também foi diretor. E a outra, a tradicional Faculdade de Medicina da Bahia. Resultado deste programa de atualização médica é que foi atraindo outros profissionais universitários, outros profissionais, e disso se transformou numa luta por uma universidade. Eu fui, congregando dentistas, advogados e etc. E se transformou, tudo bem escrito, se transformou numa campanha em favor da universidade. Que bom. Agora deixa eu lhe fazer uma pergunta.
também tem a ver com isso para hoje. Minha opinião, tá? Eu sou eu. Hum. Eu sou contra a gente impor na medicina. Está tendo a polêmica agora do Einstein, aonde querem que contrate, né, ou seja, que coloquem também no Einstein médicos, né, residência, fazer residência e tal, que seja por cota. Que seja. Por cota. Por cota. Não por Cota eficiência. racial. Não por É cota. absurdo. Isso Eu aí. acho que Não tem sentido isso. Eu acho que isso é um absurdo. Tá vendo? Eu acho que é um retrocesso. Eu acho que quando a gente vê essas histórias, né, de falando da evolução, aqui ninguém está falando aqui de cor, ninguém está falando Não, aqui de nada disso. nada. Está falando o seguinte, está falando de É, técnica, de ciência. claro. Ciência é ciência, não adianta, é Não. ciência. Então, se a gente começa a querer suprir questões técnicas, questões exatamente de conhecimento na raça, ou seja, eu não vou. Aí eu lhe pergunto, né? Eu pergunto à pessoa o seguinte: eu pergunto normal, eu vou ser operado. Né? Eu vou ser operado. Vocês têm uma ideia, eu vou ser operado de uma besteira. Se eu fosse sentar com o médico, conversando com ele, eu não sentir confiança nele, eu não vou operar nem a Claro, claro, pau. claro. Agora, mas se eu souber que o cara, que o médico à É, minha frente, ele não está ali porque ele é o melhor, não. não. Ele está ali porque ele é o 20º, sei lá quanto aqui lá embaixo que ele tocou o barco, o cara botou para eu operar com ele. Eu não vou operar. Não Daqui tem a pouco vão obrigar a população é, a estudar, não, a aprender, a operar. Não dá. não tem sentido. Não Não, tem não sentido. tem sentido. Verdade. Eu acho que isso ultrapassa uma Não questão tem. de ciência. É Não, o que eu não digo. tem cabimento isso. Entendeu? Não é questão cultural. Eu estou colocando porque agora eu vi essa reportagem, vou apurar direitinho para não falar Não, uma e a coisa que não Bahia está tem certa. belos exemplos. Belos exemplos. Edivaldo Brito, Nivaldo Brito, a excelência. Milton Santos. Milton Exatamente. Santos. Para aí. Ainda mais assim, quando você tem exemplos Oh, e meu exemplos Deus, maravilhosos, sensacionais, não tem sentido isso. não é? Mas vamos lá, eu quero saber, então essa parte foi muito boa, porque eu conto um pouco da história de quando o senhor começou, desse sentimento que o senhor teve de achar, meu Deus do céu, se os mais importantes médicos juntaram a comissão dizendo que meu diagnóstico está errado, eu vou fazer o quê? Que eu Aquilo estou operando. para mim foi um testado de óbito profissional. E aí vem Antes de começar a vida profissional. e você tem o laboratório dando as análises, É, olhando, então, Ora, eu fiquei entusiasmado com minha especialidade. Como é que uma gotinha de sangue, não é? Uma gotinha de é sangue verdade. Vai lá e do sabe dedo, exatamente. tirado do dedo, digital, uma gotinha de sangue desse diagnóstico. É verdade. E Eu me hoje, apaixonei mais ainda. a sua especialidade é clínica laboratorial? É patologia clínica. Patologia clínica. Que maravilha. É. Eu me entusiasmei mais ainda pela E minha dessas especialidade. doenças que o senhor pegou, por exemplo, eu me lembro que minha mãe pegou essa febre que o senhor falou aí, que o cabelo cai, tipo, Tifoide. pô, aí minha mãe pegou. E graças a A Deus, febre tifoide era era um, um espantalho na época. Mas aí, nessa mesma época, nesse mesmo ano, surgiu um antibiótico clorofenicol que resolvia o clorofenol. problema da E febre o senhor tifoide. diria o quê? Qual é a maior descoberta hoje de remédio que a gente tem aqui hoje, que a gente pode dizer? Ou seja, porque eu me lembro que a tifoide, aí que o problema veio. Hoje a gente está falando já da cura do câncer, né? Já está melhorando, já estamos Há falando. mais de 100 anos se luta. Há Hã? mais de 100 anos que se luta. Que se luta para descobrir. Eu me lembro que hepatite,
A paralisia infantil, Exatamente. né? A vacina, né? A As vacina, as vacinas. vacinas. E a polêmica do Covid? O senhor chegou na época a ter. Hoje é mais fácil de Eu tive discutir. 3 vezes. O senhor teve 3 Covids. 3 vezes. O senhor se vacinou ou não? 6 vezes. Se vacinou 6 vezes. Continuo me vacinando de 6 em 6 E meses. continua se vacinando. De 6 em 6 meses. Então o senhor também é. Não, tive branda. Menos naquela discussão que tinham 3 vacinas, uma chinesa, tal. Não. Eu enfrentei todas elas. Não tem Para problema. o senhor, o negócio é se vacinar e se cuidar. É, E quem vai dizer? Quem é que vai dizer agora que não vai se vacinar? O homem está com 100 e poucos anos falando desse jeito. 3 vezes. Se vacinou, teve 3 vezes Covid, se vacinou e continua se vacinando, que tem de novo. Não tem problema nenhum. Vacina contra a gripe também, direto. Contra a gripe também. Todo ano. E toma a vacina tetravalente. Que é Tetravalente. a vacina que o governo dá é a trivalente. Eu tomo do laboratório Tetravalente. tetravalente. Então já é a treta que eu te falar. Essa é que eu A gente tomo. via penta não existe, né? Não. Nem o Brasil. Agora É. já eu estou aproveitar aqui a consulta, né? Já que eu estou aqui, eu também quero viver 100 anos. Mas é isso mesmo. Então, A minha paixão Hum. foi depois, já no final da vida, em que eu estou, a minha paixão, uma paixão igual do meu tempo de estudante, é pelas academias rosárias. Essa é a minha grande paixão. Essa é a paixão. Minha paixão atual é essa. É o que dá motivação de vida. Motivação. Porque sentido. ninguém vive sem um objetivo. Não é? Sem um objetivo, não tem vida. É preciso ter uma motivação para a vida. É preciso trabalhar muito. Porque se parar, morre. É isso mesmo. Parar, eu concordo. Isso eu digo para todo mundo. Todo mundo que se aposentou. Ave Maria. Não pare, não se aposente. E tem um papo de sabatina. Vou dar um tempo sabático. Não aqui tem. Nós, eu não falo para ninguém isso, não, só aqui para nós, para ninguém ficar sabendo. Exatamente. Eu acho absurdo também. É outro absurdo. O cara dizer que vai dar um tempo sabático. Não, Aí eu vou passar esse ano sabático. Vai passar o quê? Um ano? Cara, eu vou fazer. Rapaz, eu não faço não, pelo amor de Deus. Entendeu? Eu estou contando aqui, ninguém está vendo. O meu sabático é o exercício físico. Eu né? faço 3 vezes por semana bicicleta. 50 minutos. 50 minutos de bicicleta. Bicicleta ergométrica, né? E também eu faço logo depois dos 50 minutos, descanso uns 15 minutos, e inicio 1 hora de musculação. 3 vezes por semana. Isso meu segredo é isso. Seu segredo é esse. Além do elixir. Além daquele elixir que eu lhe falei. Dá. Isso aí, meu amigo, é o que você falou. Você tem que ter o amor. O amor é tudo na vida. Exatamente. Exatamente, é o amor. A gente tem que ter propósito de vida, amor pela vida que a gente faz, de tocar o barco. E aí nós estamos agora exatamente na academia, né, da Academia Rotária. Né, que o senhor está aí com quantas já? Nós temos hoje 30 no Brasil. 30? Filiadas à Abrol Nacional. 30 afiliadas. E no exterior nós temos 20 e tantas. 20 e tantas. 20 e poucas. E aí? Eu me elegi para presidente, na eleição para presidente da Abrol Nacional, com 4 objetivos. Primeiro, expandir as academias rotárias pelo Brasil e pelo mundo. Segundo, criar um centro de idiomas, filiado à Abrol Nacional. Terceiro, criar programas radiofônicos da Abrol. E, finalmente, 4, criar uma academia destinada a congregar artistas do mundo inteiro, cuja produção artística
parte dessa produção artística, isso é estatutário. Uma academia com parte da produção artística dedicada à paz. Rapaz. À paz. Isso me levou à candidatura do Prêmio Nobel da Paz. Ah, foi? Foi isso. Ah, E o Duval Oliveira é o presidente, escolheu Duval. Duval, Ah, que que é é nosso companheiro do companheiro de rota daqui. Pois bem, e essas academias com Abraço para o Duval objetivos também. definidos. Primeiro, promover a cultura. Porque quando Paul Harris criou o Rotary, ele criou em circunstâncias especiais. Em Chicago, Chicago naquela época é o que Salvador e Rio de Janeiro é hoje, é uma coisa horrível, assim, a segurança. Então ele criou o Rotary com o objetivo de, de cimentar o companheirismo, né? De dar às profissões, né, uma ética, né? A ética das profissões. Foi com esse objetivo. Ele, naturalmente, naquela época não se preocupou com a cultura. Eu acho que devemos revestir o Rotary com a roupagem da cultura também. Porque a cultura é tudo. Um povo sem cultura não é nada. É verdade. Não é nada. Pois bem, então, as academias têm esse objetivo de promover a cultura, estimular as manifestações artísticas e literárias nos clubes de Rotary. Terceiro, criar a memória e a história do Rotary, local e internacional, porque memória é uma coisa, história é outra. Memória é um passado abstrato, fundamentado no ouvir dizer, no ouvir falar, no ouvir contar, ao passo que, né, a história é fundamentada em documentos, não é? Em fontes primárias, fontes secundárias. Então, é preciso criar memória sem destruir a história. Este é o grande objetivo. E também, naturalmente, é zelar pela língua pátria. Porque é dever nosso. E Portugal nos dá um exemplo. O artigo 9º da Constituição Portuguesa diz que é dever de todo cidadão lutar, difundir, preservar a sua língua, o seu idioma. Então, esses são os objetivos nossos. E os programas radiofônicos para difundir a paz, a harmonia entre os povos. Nós hoje temos 5 programas radiofônicos semanais. Em Buenos Aires, em Caracas, na cidade do Panamá, em Milão e em Berna, na Suíça. Aqui nós não temos? Não, aqui não temos ainda não. E esse programa de Milão é um extraordinário programa dirigido por uma brasileira. Tem dupla nacionalidade, brasileira e italiana, Simona Di Vincola, de Milão. Ela tem mantém, coordena esse programa nosso, que tem, se espante, 600 mil ouvintes. É uma audiência. Deixa eu fazer, então, 600 mil ouvintes. Deixa eu fazer uma provocação aqui. A gente chegou aqui no nosso bate-papo vendo que realmente existiu algumas mudanças e a gente concorda que, percentualmente, para um Estado democrático de direito, nós temos uma maioria do povo brasileiro que está longe de sequer entender ou de ter a oportunidade de conhecer, né, cultura, história e, e até o que é cidadania, né? Daí eu lhe convidar para você abrir o próximo encontro com convidar esse tema. E a gente vai fazer isso, exatamente. Agora, não seria interessante também aqui no Rotary a gente começar a entender que a gente
precisa estender, olha a minha ideia, estender para atitudes e ações que promova a expansão desse conhecimento para a população. O que é que eu estou chamando a atenção? Veja bem. O que é que eu digo? Eu digo assim, conscientizar, participar e transformar. Ou seja, conscientização, É, né? Conscientização, uma consciência cidadã. cidadã, exatamente, conscientização. Que é a gente conhecer, se a gente conhecesse pelo menos os pactos que nós vivemos na Constituição Federal Brasileira, se nós conhecêssemos, como o senhor acabou de citar, um artigo da Constituição portuguesa, Portuguesa. né? A gente tem o nosso primeiro artigo da Constituição é que todo poder é do povo e que ele será exercido diretamente ou através de seus representantes eleitos, né? Nós temos direito à eficiência nos serviços públicos, que as pessoas pensam que serviços públicos é gratuito, não é. Público é de todos, é o coletivo. O brasileiro não sabe nem que ele paga imposto. O brasileiro, a maioria, acha que quem paga imposto é rico, é o senhor, sou eu, não entende que ele paga imposto do consumo. Ele não vê a notinha fiscal dele. De tudo que ele come, come. Tudo que ele come, faz. Ele não vê a notinha fiscal dele, não pega a notinha fiscal dele assim, e ele vai lá embaixo, não tinha notinha fiscal aqui, é obrigado pela lei de transparência. Aqui embaixo, gente, ó, aqui embaixo tem assim, dizendo aqui, ó, referente a cupom e tal, aí vem dizendo aqui, ó, tributo aproximado, né, bota, federal, R$ 155,50. Estadual, R$ 161,96. Municipal, zero. Ponte e tal. Esse que tem aqui embaixo E tudo que você come. Tudo que compra. Tudo. Aqui é a nota de compra. As pessoas nunca olharam. Não olham para cá e veem que só aqui numa compra de R$ 900 está pagando numa compra de R$ 899 foi R$ 317 de imposto na hora, paga antecipado aqui na nota. Para ele comer. Para ele, exatamente. Subsistir. Antecipado. Então, o brasileiro ele não sabe que ele tem direito com esse dinheiro aqui, ou seja, imagine, ele compraria o gás dele sem precisar de ninguém dar gás a ele. Ele compraria uma parte, um terço, ou seja, 33%, 32% aproximadamente, ele paga de imposto antecipado para ter educação pública, saúde pública, transporte público, e não tem nada disso. Então, a gente não poderia, o Rotary não poderia, a gente viu o nosso lema o lema é impactar, né? É fazer coisas impactantes, ações impactantes. Que permaneça. Duradoura, que permaneça. Que impacto duradouro. Criar um impacto duradouro não é a gente contribuir com isso? O que é que você acha? Eu acho, sim. Você tem toda a razão. Eu estou lá, eu vou fazer isso. Eu Faça. participei muito pouco Faça lá e faça também na Broca, você vai. É isso aí. Entre nós mesmo. Viu? Vamos jogar duro. E lá você vai dizer também isso lá Vou dizer. Lá no México, junto do nosso aniversário. Do nosso aniversário, um dia depois do outro. E até nisso, né? Até nisso. Nós somos coincidentes. Muito. Meu querido amigo, veja bem, nós estamos aí agora, o senhor falou, agora com uma hora de bate-papo. Vai dar. Parece que eram 5 minutos. Não tem problema, podemos ficar 2, 3 aqui para o senhor ficar. Eu também, filho. Maravilhoso. Poderemos amanhecer trocando ideias. Aí tá, exatamente. E vamos fazer isso também. Que é importante. Mas me diga, o que é que o senhor gostaria de deixar de mensagem para as pessoas que vão assistir esse nosso podcast? Paulo. Fica à vontade, se o senhor quiser. Um grande pensador, um grande intelectual colombiano, de onde eu acabo de vir, da Colômbia, onde realizamos o primeiro encontro internacional da Academias Rotárias. Pois bem, um grande intelectual colombiano, Gabriel Garcia Marques, dizia que ele é autor
de 100 anos, da obra 100 anos de solidão. Ele dizia que envelhecer é fazer um pacto com a solidão. É saber esse equilíbrio com a solidão. E um pensador britânico, um grande pesquisador, complementou dizendo: a solidão mais triste é do homem que não tem amigo. Que não tem amigo. Jesus, diante daquela multidão que queria aclamá-lo, ele disse, numa advertência: eu não quero vocês como súditos, eu quero vocês como amigos. Que maravilha. Não é? É por isso que eu digo. Boerres, quando criou o Rotary, nós somos rotarianos, Boerres se justificou dizendo que a amizade é a força que modifica o mundo. Que maravilha. 5 anos depois, quando ele viu o Rotary se espalhar pelo mundo, ele advertiu, dizendo: é muito bom ter amigos. Melhor ainda é saber que esses amigos são amigos entre si. Meu amigo Paulo, a amizade modifica o mundo. Maravilha, meu amigo. É isso. Tem mais Esta é a mensagem que eu tenho. Mensagem perfeita e mais uma coisa que a gente tem em comum. Por isso que eu digo a todos vocês, eles sabem, que a pessoa fala assim: ó, Paulo, o presidente, ô Paulo, aquele. Eu disse: olha, o único cargo que eu não quero que passe na minha vida é a relação de amizade que eu tenho com vocês, das pessoas que eu fiz amizade, durante os lugares que nós estamos passando. Nós vamos passando, seja por for, o mundo empresarial, Tudo. nas escolas. O que Todos fica os de mundos. mais importante Todos os mundos. são as relações de amizade que você constrói. Bom. Eu digo todo santo dia, o maior ativo que um homem tem é exatamente a credibilidade. É o fato de ele ter sido direito, honesto com as pessoas. Não tem nada que vale mais do que isso. E que faça ele levantar, se recuperar e se erguer de novo nas dificuldades. Então, esse mesmo Garcia Marques disse o seguinte: envelhecer é subir uma ladeira. Chega um momento em que o corpo cansa, as forças falecem e os amigos desaparecem. Pois bem, eu nunca tive tantos amigos quanto agora. Amigos que me beijam, amigos que me abraçam, amigos que me afagam, amigos que me fazem feliz. Portanto, Paulo, a maior mensagem que eu deixo, a mensagem mais importante que eu deixo àqueles que nos ouvem é amizade. Façam amigos, porque ninguém pode viver sem amigos. Nós dois aqui. E você é um grande amigo, Paulo. E eu, seu Deus, que maravilha, obrigado. Vamos trabalhar juntos. Estamos juntos, vamos trabalhar juntos. Valeu.